Eunete acaba trazendo aborrecimentos a Ramsés. Nefetarim manda ela se comportar ou algo ruim vai acontecer. Enutmiri vai morrer. Durante o funeral Ramsés vai confrontar Moisés. Veja o que Moisés vai fazer até o final do vídeo. Resumo de Os 10 Mandamentos entre 1 de maio e 5 de maio, segunda-feira, 1 de maio, todos na casa de Zelofiade estranham o fato de Baque não ter sido atingido pela praga. Eles deduzem que o menino tenha sangue hebreu. Judite vai até a casa de Mequetre. O egípcio se recusa a receber a mãe de Ana, mas Taís implora para o marido permitir sua entrada. Caroma e Queni cuidam do filho. Preocupado, Uri sugere que Leila não visite Nutmiri na prisão, sem forças. A princesa desmaia na cela. Moisés diz ter um plano para salvar Enutmiri. Simuta entrega um creme para Caroma para passar em Pepe. Pazer pede aos deuses para curarem as feridas do povo egípcio. Ramsés fica enfurecido ao perceber que nada aconteceu. Joquebede pede para Deus proteger Moisés e Arão na missão de libertar a princesa. Eles seguem em direção ao palácio. Eliseba e Inês oram pelos hebreus. Judite ajuda Taís, Rori e Meri. Mequetre se espanta com a chegada de Baque em sua casa. Radina decide ajudar a princesa Enutmiri. Moisés e Arão repassam o plano com os outros hebreus. Leila surpreende Une ao tentar aliviar as dores da vilã, enquanto devaneia. Enutmiri recebe os cuidados de Radina na prisão. Moisés decide mudar o plano na última hora. O libertador encara os soldados e entra no palácio pelo portão principal. Enutmiri, um pouco melhor, agradece a ajuda de Radina. Um oficial egípcio encontra Moisés. Oséias e Nadab no corredor do palácio. O libertador tenta avisar que veio em paz, mas Nadab não se contém e acerta um soco no soldado, derrubando-o inconsciente. Radina chega logo em seguida e diz que irá conduzir Moisés até o local onde Enutmiri está presa. Emocionado, o profeta reencontra sua mãe de criação. Radina observa Moisés levar Enutmiri e promete segredo. Moisés agradece a Radina e sai com a princesa, na companhia de Oséias e Nadab. Caroma cuida das feridas de Nefertari. Joquebede e Miriam preparam a casa para abrigarem Enutmiri. Radina se assusta ao ver que Leila está decidida a voltar a morar com os hebreus. Hur fica aliviado ao encontrar Enutmiri e todos seguem para a vila. Terça-feira, 2 de maio. Janes e Jambres não resistem às feridas e morrem. Preocupados, Pazer e Simute acreditam que outras mulheres do harém serão vítimas fatais da praga. E Queni se impressiona ao ver que a cela do palácio está vazia. Leila revela para Uri que sairá do palácio para buscar a liberdade com os hebreus. Debilitada, Enutmiri chega à casa de Joquebede e recebe cuidados. Uri fica incrédulo com a notícia dada por Leila e conta que não irá acompanhá-la. Decidida, Leila avisa que irá sozinha. E Queni diz para Baquemute que Enutmiri não está na prisão. Miriam se esforça para esconder o incômodo com as demonstrações de amor entre Hur e a princesa. Joquebede e Moisés observam Enutmiri penalizados. Oséias pede ajuda de Bezalel para consertar o colar que era da mãe e que presenteará a Ana. Oséias acompanha escondido Moisés clamar para que Deus livre o Egito das úlceras e fica admirado. Ramsés descobre que Enutmiri fugiu e pede que Baquemute espalhe o exército por todo o Egito para capturá-la. Moisés diz para Oséias que tem certeza que Deus o ouviu e se emociona ao ver que os ferimentos de Enutmiri sumiram. Hur teme que a princesa corra risco de vida, mas Moisés pede que ele confie em Deus. Arão diz para Eliseba que não sabe se Enutmiri terá condições de se recuperar. Tais comemora com Mequetre, Rori e Merit o sumiço das feridas. Apuqui confessa para Judite que pensou que não iria sobreviver à praga. Apesar de triste, Leila se despede de Uri e avisa que se o marido mudar de ideia sabe onde encontrá-la. Joquebede aconselha Moisés a estar preparado para o que pode acontecer com Enutmiri. Ramsés fica indignado ao saber que boa parte dos oficiais morreram em decorrência das pragas. Pazer e Simute avisam o rei que Janes e Jambres faleceram, deixando-o chocado. Os sacerdotes descobrem que Enutmiri desapareceu.
Ioné diz que Enotmiri merece ser condenada à morte pela fuga do palácio. Nefertari se espanta com a maldade da mãe. Ramsés fica na dúvida de como será o resgate de Enotmiri. Se sentindo encurralado, Ramsés se prepara para tomar uma decisão e, aconselhado por Bakhemut e Iqueni, resolve mandar os soldados até a vila dos hebreus para saber se Enotmiri está com Moisés. Hur vai até a casa de Joquebede encontrar Enotmiri e é recebido por Miriam, que tenta disfarçar o incômodo. Quarta-feira, 3 de maio, Joquebede ajuda Enotmiri a se alimentar que, ainda fraca, rejeita a comida. Preocupado, Hur encontra a princesa e durante a conversa, surpreende Enotmiri com um pedido de casamento. Com o colar que foi de sua mãe nas mãos, Oséias avisa a Eliseba que levará para Bezalel consertar e, assim, presentear Ana. Eliseba tenta conter a ansiedade de Oséias e ele a acalma dizendo que o fará no tempo certo. Bakhemut avisa a Apuqui que as obras serão retomadas e exige uma cobrança severa em cima dos escravos. O feitor sorri satisfeito. Além disso, o general convence Apuqui a descobrir se Enotmiri está se escondendo na casa de Moisés. Em troca de uma generosa recompensa, Arão sente que Ramsés terá uma reação violenta quanto à fuga de Enotmiri e os filhos concordam. Para o susto deles, Inês e Eliseba avisam que a vila está cheia de oficiais, mas elas revelam que o real motivo é para avisar sobre a retomada das obras. Apuqui encontra Corá e o chama para participar do plano para descobrir o paradeiro da princesa. Pazer e Simud demonstram preocupação com as atitudes de Ramsés e temem pelo futuro do Egito. Corá vai até a casa de Joquebede para tentar conseguir alguma informação de Enotmiri. Joquebede e Miriam disfarçam e Oséias tenta tirar Corá da casa. Radina tenta convencer Leila a não ir embora, mas ela está convencida de que precisa escolher um dos dois mundos e oferece a vila amiga caso Radina precise. De um lugar seguro, Nefertari ouve a última fala de Leila e fica indignada com a dama. Uri pede ajuda a Gaigi para convencer Leila a ficar no palácio, mas ele diz que nada pode fazer. Miriam fala conformada com a mãe sobre o amor de Hur e Enotmiri e Joquebede a conforta. Enotmiri pede a Hur para ficar a sós com Joquebede. A princesa agradece e se desculpa pelo sofrimento causado, recebendo um sorriso emocionado da hebreia. Enotmiri mostra o anel de casamento e pede para que Joquebede cuide da felicidade de Hur, já que não mais terá tempo de vida para isso. Moisés chega para visitar Enotmiri e eles conversam amorosamente. Ele se emociona ao ouvir da mãe que ela reconhece apenas o Deus dos hebreus como o único Deus verdadeiro e Enotmiri se despede com um beijo no filho, dando seu último suspiro. Quinta-feira, 4 de maio. Nefertari tenta convencer Ramsés a tomar uma decisão mais drástica contra o povo hebreu, fazendo com que o rei se sinta mais confuso com os seus sentimentos. Ramsés no trono levanta assustado ao ver Moisés entrando com o corpo de Enotmiri nos braços. Em silêncio, Moisés encara o rei, que é tomado pela angústia. Moisés entrega o corpo de Enotmiri a Ramsés e o rei é tomado pela angústia e pelo medo. Ambos choram em silêncio. Moisés assente, dando a entender a culpa de Ramsés pelo ocorrido, e vai embora. Joquebede, Hur, Miriam e Leila guardam do lado de fora do palácio. Hur não suporta a dor e sai. Moisés se aproxima e recebe um forte abraço de Joquebede. Iqueni avisa a Pazer e a Simut sobre a morte da princesa e eles reagem assustados. Leila tenta consolar Hur com as lembranças de Enotmiri e se emociona. Ela surpreende o sogro ao avisar que abandonou o palácio sem a companhia de Uri. Nefertari conta a Ioné sobre a morte da princesa. A mãe da rainha tenta disfarçar a satisfação com a notícia e minimiza a culpa de Ramsés. Triste, Pazer examina o corpo de Enotmiri que está sendo preparado para o embalsamamento. Ele inicia a leitura do livro dos mortos enquanto os outros começam o processo. Arão e os demais hebreus retornam da obra e são comunicados sobre a morte da princesa. Diante da notícia, Arão e os filhos vão ao encontro de Moisés. Corá se choca com o que ouviu e fica intrigado com a morte de Enotmiri. Ele avista Apuqui e tenta ter mais informações. O feitor reage com brutalidade, o afastando do caminho. Ioné serve um vinho a Bakhemut com o intuito de comemorar a morte de Enotmiri.
Ele fica surpreso com a atitude, mas Yuné não se abala e mantém o brinde. Arão entra no quarto e encontra Moisés triste, com os olhos inchados do choro. Eles se olham em silêncio. Moisés tenta falar, mas é impedido pela emoção e chora nos braços do irmão. Bezalel recebe com alegria a notícia de que Leila voltou para a vila. Eles comemoram emocionados, mas a notícia de que Uri continua no palácio entristece o rapaz. A pedido de Nefertari, Gaiji preparou uma bandeja para servir o rei. Ele se nega a comer e, angustiado, desabafa com Nefertari que talvez devesse permitir a partida dos hebreus. Sexta-feira, 5 de maio, a rainha tenta convencê-lo do contrário, usando a morte de Enotmire como pretexto para não desistir da luta contra os escravos. Ramsés fica pensativo envolto em seus conflitos. Uri desabafa com Gaiji sua preocupação com a dor do pai e o afastamento de Leila. O cozinheiro tenta mostrar que Leila pode ter razão na escolha tomada, mas Uri se mostra convencido de que o povo hebreu não sairá vitorioso. Assir e Eucana cobram de Corá sobre a casa prometida pelo pai. Corá reage impaciente com os filhos, sem saber ao certo se Yuné cumprirá o acordo. Arão conversa com Eliseba e ela questiona se não seria certo a princesa ser enterrada seguindo os preceitos do Deus de Israel. Arão diz que a escolha de Moisés foi para evitar mais problemas. Miriam e Moisés relembram as histórias vividas com Enotmire e ele lamenta que Zípora e seus filhos não a tenham conhecido. Moisés agradece Miriam por ser a irmã dele e eles se abraçam emocionados. Hebreus e egípcios se reúnem para acompanhar o cortejo de sepultamento de Enotmire. Oséias e Ana trocam olhares discretos. A família real passa abrindo o cortejo. Leila sente tristeza ao ver Uri. Ele, por outro lado, olha com pesar o sofrimento do pai, visualiza Leila e Bezalel, mas a mágoa o impede de manter o olhar nos dois. Mequetre rejeita a presença de Baque, enquanto Corá tenta inutilmente cobrar o acordo de Yuné. Joquebede estranha a presença das imagens dos deuses egípcios que a princesa já não cultuava mais. Moisés explica que Ramsés não admitira publicamente a escolha de Enotmire e o que importa é que Deus tem ciência da entrega dela a ele. Ramsés manda parar o cortejo quando vê os hebreus jogando flores de lótus em homenagem à princesa. Ele olha para Moisés e, falando ao povo, acusa o hebreu de ser culpado pela morte de Enotmire. Moisés reage firme e, em meio a todos, enfrenta o poderoso faraó. Ramsés repreende Moisés por ousar enfrentá-lo e proíbe os hebreus de continuarem seguindo o cortejo fúnebre de Enotmire. Pazer e Simute reconhecem que a princesa era amada por todos. Moisés não disfarça o descontentamento, mas pede que o povo não reaja. Nefertari recomenda que Yuné se comporte, pois se trouxer aborrecimentos para Ramsés não conseguirá defendê-la. Pazer revela para o rei que Enotmire morreu de fraqueza, por medo de ter a comida envenenada por Yuné. Se você gostou do conteúdo, vou te pedir um favor, se torne um inscrito nosso, em troca você vai ficar por dentro das suas novelas favoritas, mas para isso acontecer, você deve ativar o sininho, deixa um joinha e um comentário sobre o que você gostaria de ver aqui. Te espero amanhã, Deus abençoe sua semana.